A filha pequena autista do milionário gritava no restaurante. Mas a babá mudou tudo. Se inscreva no canal e comente de onde você está assistindo. O barulho das louças se chocando contra as mesas de mármore carregava aquela elegância fria típica do Ville do Sud. O restaurante, situado no coração do bairro Lourdes, em Belo Horizonte, era um templo da alta gastronomia mineira, onde empresários fechavam negócios milionários entre um pão de açúcar e um café especial. As paredes de tijolos aparentes contrastavam com lustres de cristal importados, criando um ambiente que sussurrava prosperidade a cada detalhe. Naquela tarde, ensolarada de março, Rodrigo Santana ajustava nervosamente a gravata italiana enquanto observava sua filha Sofia brincar com os garfos de prata. Aos 45 anos, ele era um dos incorporadores mais respeitados de Minas Gerais, responsável por erguer os principais hotéis boutique da capital. Seu rosto quadrado e barba bem aparada transmitiam a segurança de quem estava acostumado a comandar reuniões de diretoria. Mas naquele momento, seus olhos castanhos revelavam uma inquietação que ele tentava disfarçar. "Sofia, querida, para de balançar a perna assim", murmurou, lançando olhares furtivos para as mesas vizinhas, onde outros comensais já começavam a franzir o senho. A menina de 7 anos, com seus cabelos loiros presos em 2 tranças e vestindo um vestido rosa de linho, parecia estar em seu próprio mundo. Seus olhos azuis brilhantes fixavam-se no movimento repetitivo dos garfos, que ela batia contra o prato em um ritmo que só ela conseguia compreender. O barulho metálico ecoava pelo salão, cortando as conversas discretas e o tinir civilizado das taças de vinho. "Rodrigo, precisa fazer alguma coisa", sussurrou Larissa, sua esposa, por entre os dentes cerrados. Aos 38 anos, ela era uma das influenciadoras digitais mais seguidas de Belo Horizonte, conhecida por seus posts sobre lifestyle de luxo e maternidade perfeita. Seus cabelos castanhos escorriam lisos sobre os ombros, emoldurando um rosto que havia custado 3 cirurgias plásticas para alcançar a simetria desejada. As pessoas estão olhando. O casal havia escolhido aquele restaurante para comemorar a assinatura de um contrato importante, um resort de 15 milhões na Serra da Mantiqueira. Deveria ser um momento de celebração, mas a ansiedade crescente de Sofia transformava tudo em um pesadelo público. De repente, o barulho dos garfos parou. Sofia largou os utensílios e começou a balançar o corpo para frente e para trás, um movimento repetitivo que Rodrigo reconhecia como sinal de que algo estava muito errado. Os lábios da menina se contraíram e um gemido baixo começou a escapar de sua garganta. Não, não", murmurou Larissa, agarrando a bolsa Hermès como se fosse um escudo. "Não aqui, pelo amor de Deus!" Mas era tarde demais. Sofia soltou um grito agudo que cortou o ambiente como uma sirene. Num movimento brusco, ela se jogou no chão de pedra-sabão, começando a se debater e gritar com uma intensidade que fez todos os garçons pararem no meio de seus afazeres. "Tá muito alto! Tá muito alto!" berrava a menina, cobrindo os ouvidos com as mãos pequenas. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. 30 pares de olhos se voltaram para a família Santana. Rodrigo sentiu o sangue subir às faces enquanto tentava se abaixar para pegar a filha, mas Sofia se contorcia no chão como se estivesse em agonia física. "Meu Deus, que falta de educação!" comentou uma senhora de cabelos grisalhos na mesa ao lado, não se importando em baixar a voz. "Onde já se viu trazer uma criança assim para um lugar desses? Deve ser estresse", sussurrou outro cliente. "Essas crianças ricas de hoje não têm limite." Larissa estava paralisada, dividida entre a vergonha e uma raiva crescente que ela não sabia contra quem direcionar. Suas mãos tremiam enquanto ela mexia freneticamente no celular, provavelmente calculando mentalmente quantas curtidas perderia se alguém filmasse aquela cena. Foi então
que uma figura se destacou do movimento frenético dos garçons. Uma mulher que ninguém havia notado até então, morena, de estatura média, vestindo o uniforme azul marinho das cuidadoras do restaurante. Ela se aproximou da mesa sem pressa, como se soubesse exatamente o que fazer. "Posso ajudar?" perguntou com sotaque nordestino, dirigindo-se primeiro a Rodrigo e depois agachando-se calmamente ao lado de Sofia. "Olha, não sei se você vai conseguir", começou Rodrigo, mas foi interrompido pela mulher que levantou a mão pedindo silêncio. A cuidadora, que usava um crachá com o nome Carmen Santos, não tentou tocar em Sofia imediatamente. Em vez disso, ela se posicionou no campo de visão da menina e começou a fazer movimentos suaves com as mãos, como se estivesse conduzindo uma orquestra invisível. "Sofia", disse ela, com uma voz melodiosa e grave. "Sofia, olha aqui para mim, benzinho." Para espanto de todos, a menina diminuiu, os gritos ainda soluçando, mas claramente prestando atenção na mulher agachada ao seu lado. Carmen começou a cantarolar baixinho, uma melodia que ninguém reconheceu, uma mistura de cantiga sertaneja com algo que parecia uma oração. Sua voz rouca, mas afinada, criou uma bolha de tranquilidade no meio do caos. "Sai, sai, piaba, saia da lagoa", cantava ela, fazendo gestos que imitavam peixes nadando no ar. "Bota a mão na cabeça, outra na canoa." Sofia parou de se debater. Seus olhos azuis se fixaram nas mãos de Carmen, seguindo o movimento hipnotizante dos dedos morenos e calejados. Lentamente, a menina começou a se sentar, ainda fungando, mas visivelmente mais calma. "Isso mesmo, princesa", sussurrou Carmen, agora estendendo a mão aberta em direção a Sofia, sem forçar contato. "Vamos respirar juntinhas. Inspira, expira." O restaurante inteiro observava em silêncio absoluto. Até os garçons haviam parado de fingir que estavam trabalhando. Rodrigo sentia as pernas bambas, dividido entre o alívio e uma admiração crescente por aquela mulher que, em poucos minutos, havia conseguido o que ele não conseguia há meses. Carmen continuou cantarolando, enquanto Sofia, aos poucos, aceitou sua presença. A menina não tocou na mão estendida, mas parou completamente de gritar. Suas respirações foram se normalizando, e ela começou a balançar o corpo de forma mais suave, quase como se estivesse dançando sentada. "Como você?" começou Larissa, mas sua voz falhou. "Cada criança tem seu jeito", respondeu Carmen simplesmente, mantendo o foco em Sofia. "Só precisa a gente entender qual é a música que elas estão ouvindo por dentro." 3 dias depois do incidente no Ville do Sud, Carmen Santos estava de pé na soleira da porta do apartamento que dividia com as 2 filhas no bairro Cabana do Pai Tomás, na região noroeste de Belo Horizonte. O celular tocava insistentemente em sua mão calejada, exibindo um número desconhecido que ela hesitava em atender. Aos 42 anos, Carmen havia aprendido que ligações de números estranhos raramente traziam boas notícias. "Alô?" atendeu finalmente, enquanto observava pela janela o movimento da rua de paralelepípedos, onde crianças brincavam de pipa entre os carros estacionados. "Dona Carmen, aqui é Rodrigo Santana, do restaurante. Lembra de mim?" A voz do empresário soava diferente pelo telefone, menos confiante, quase hesitante. Carmen se lembrou imediatamente do homem de terno cinza e da menina loira que havia acalmado 3 dias antes. "Lembro sim, senhor Rodrigo." "Como tá a pequena Sofia?" "Olha, é exatamente sobre isso que estou ligando." Rodrigo fez uma pausa e Carmen podia ouvir vozes abafadas ao fundo. "A senhora teria disponibilidade para vir aqui em casa? Queria conversar sobre um trabalho." Carmen franziu o senho. Em seus 15 anos cuidando de crianças, ela havia aprendido a desconfiar de propostas vagas. "Que tipo de trabalho, seu Rodrigo?" "Cuidar da Sofia como babá, em tempo integral."
O silêncio que se seguiu foi preenchido pelo barulho dos carros passando na avenida e pelos gritos alegres das crianças brincando. Carmen sentiu o coração acelerar. Trabalhos em tempo integral eram raros e bem pagos, mas sempre vinham com complicações. Posso saber por quê? Você já não tem alguém cuidando dela? Já tivemos 5 babás nos últimos 6 meses, admitiu Rodrigo, e Carmen podia sentir o cansaço em sua voz. Nenhuma conseguiu lidar com as particularidades da Sofia. Carmen conhecia bem essas particularidades. Durante seus anos trabalhando em creches e como cuidadora particular, havia encontrado várias crianças como Sofia, meninos e meninas que viam o mundo de forma diferente, que precisavam de mais paciência e compreensão do que a maioria dos adultos estava disposta a oferecer. Rodrigo, posso fazer uma pergunta? A Sofia já foi avaliada por algum especialista? Outro silêncio mais longo desta vez. Estamos investigando algumas possibilidades, mas neste momento nossa prioridade é encontrar alguém que consiga cuidar bem dela. Carmen fechou os olhos. Ela sabia o que isso significava. Pais que ainda estavam negando ou tentando esconder a neurodivergência dos filhos como se fosse algo de que se envergonhar. Havia visto isso dezenas de vezes. Tá bom, posso ir amanhã de manhã para conversarmos melhor. Perfeito. Vou mandar um motorista te buscar às 9 horas. Pode me passar o endereço? Enquanto ditava o endereço, Carmen sentiu uma mistura de ansiedade e esperança. Trabalhos em casas de família rica podiam ser complicados, mas o salário seria suficiente para finalmente quitar o financiamento da casa e talvez até voltar a estudar à noite. Na manhã seguinte, um Civic preto parou em frente ao portão enferrujado de sua casa. Carmen havia escolhido sua melhor roupa, uma calça social preta e uma blusa branca de manga comprida que escondia as cicatrizes de queimadura que havia ganhado anos antes, trabalhando em uma padaria. Seus cabelos crespos estavam presos em um coque baixo e ela carregava uma pasta, simples, com suas referências de trabalho. O motorista, um homem silencioso de meia idade, a conduziu pelas ruas movimentadas de Belo Horizonte até chegarem ao bairro Mangabeiras, onde casas enormes se escondiam atrás de muros altos e jardins exuberantes. A residência do Santana era uma construção modernista de 3 andares, com grandes janelas de vidro e uma fachada que misturava concreto aparente com pedras naturais. Carmen foi recebida por uma empregada uniformizada que a conduziu através de um hall de entrada impressionante, decorado com obras de arte que ela não reconheceu, mas que claramente custavam mais do que ela ganhava em um ano. O cheiro de produtos de limpeza caros misturava-se com um perfume floral, vindo de um arranjo gigantesco de orquídeas brancas. "A senhora pode esperar aqui na sala", disse a empregada, indicando um ambiente amplo com sofás de couro branco e uma televisão de tela gigante. Rodrigo apareceu alguns minutos depois, vestindo jeans e uma camisa polo azul marinho. Sem o terno formal do restaurante, ele parecia mais jovem e, surpreendentemente, mais vulnerável. "Dona Carmen, muito obrigado por vir. Sente-se, por favor." Antes que ela pudesse responder, uma voz cortante ecoou do alto da escada em caracol que dominava o living. "Rodrigo, você não pode estar falando sério." Larissa Santana desceu as escadas como se estivesse desfilando, usando um conjunto de moletom de grife que provavelmente custava mais que o aluguel mensal de Carmen. Seus cabelos estavam presos em um rabo de cavalo alto e, mesmo sem maquiagem, ela mantinha aquela beleza artificial que Carmen reconhecia das revistas. "Larissa, a gente já conversou sobre isso", disse Rodrigo, mas sua voz não tinha firmeza. "Conversamos sim, e eu deixei bem claro que não concordo." Larissa se plantou ao lado do marido, lançando um olhar avaliativo para Carmen, que não tentou disfarçar
sem formação adequada, sem referências de famílias conhecidas. Como posso confiar minha filha a alguém assim? Carmen sentiu o sangue ferver, mas manteve a expressão neutra. Anos lidando com patrões difíceis haviam lhe ensinado que reagir no primeiro momento só piorava as coisas. Senhora Larissa, disse ela, mantendo a voz calma, posso não ter diploma universitário, mas tenho 15 anos de experiência cuidando de crianças. E pelo que vi no restaurante, a Sofia precisa de alguém que entenda como ela funciona, não de alguém com papel na parede. O rosto de Larissa se contraiu. Experiência não substitui conhecimento técnico. Sofia não é uma criança qualquer. Ela tem necessidades especiais que requerem preparo profissional. Que tipo de necessidades? Perguntou Carmen diretamente. O casal trocou olhares desconfortáveis. Foi Rodrigo quem quebrou o silêncio. Sofia tem alguns comportamentos desafiadores. Crises como aquela do restaurante, dificuldade para dormir, problemas com mudanças na rotina. As outras babás não conseguiram lidar. Carmen assentiu. E vocês já procuraram ajuda especializada? Psicólogo, neuropediatra? Estamos avaliando, respondeu Larissa secamente. Mas isso não é da sua conta. Se for cuidar da menina, é sim da minha conta, retrucou Carmen, surpreendendo a todos, inclusive a si mesma, com a firmeza na voz. Não posso fazer um bom trabalho se não entender o que ela precisa. Naquele momento, o som de passos descendo a escada interrompeu a tensão. Sofia apareceu, vestindo um pijama de unicórnios e carregando um cobertor rosa desbotado. Seus cabelos louros estavam despenteados e ela evitava contato visual com todos, fixando o olhar em algum ponto na parede. Sofia, volta para a cama, amor, disse Larissa automaticamente. Mas a menina ignorou a mãe e caminhou diretamente até Carmen, parando a poucos metros dela. Ficou ali parada, balançando levemente o corpo, sem falar nada. Carmen se abaixou até ficar na altura da criança. Oi, Sofia, lembra de mim? A menina não respondeu, mas parou de balançar. Carmen começou a cantarolar baixinho a mesma melodia do restaurante, e os olhos de Sofia imediatamente se voltaram para ela. Sai, sai, piaba, murmurou Carmen, e viu um pequeno sorriso se formar nos lábios da menina. Larissa e Rodrigo observavam em silêncio, impressionados com a reação imediata da filha. Tá bom, disse Rodrigo finalmente. Vamos fazer um teste de uma semana. O primeiro dia de Carmen na casa dos Santana começou às 6 da manhã, quando ela desceu do ônibus na Savassi e caminhou às 8 quadras até Mangabeiras. O ar matinal de Belo Horizonte estava fresco e o barulho do trânsito ainda era suportável. Ela havia acordado às 4h30 para preparar o café das filhas e deixar tudo organizado antes de sair, sabendo que só voltaria para casa após as 8 da noite. A empregada, que se apresentou como Dona Rosa, a recebeu na entrada de serviço com um sorriso discreto, mas genuíno. A patroa deixou instruções, disse Rosa, uma mulher negra de uns 50 anos, enquanto conduzia Carmen pela cozinha, impecavelmente organizada. Sofia acorda às 7, café às 7h30, e você tem que seguir exatamente a rotina que está escrita neste caderno. Rosa entregou a Carmen um caderno de capa dura com estampas florais, aberto numa página repleta de anotações na letra cursiva de Larissa. Horário do banho, comidas que pode e não pode, atividades permitidas. Tá tudo aí. Carmen folheou rapidamente as páginas e franziu o senho. Havia listas detalhadas sobre tudo. Sofia só come pão sem casca. Não deixar assistir desenhos com música muito alta. Anotar qualquer comportamento estranho para reportar à mãe. E isso aqui? Perguntou Carmen, apontando para uma página intitulada Relatório Diário. Ah, isso aí a patroa faz questão, explicou Rosa com um suspiro.
Todo dia você tem que escrever tudo o que aconteceu, o que a menina comeu, se fez birra, essas coisas. Ela lê tudo à noite. Carmen guardou o caderno na bolsa. 15 anos de experiência haviam-lhe ensinado a reconhecer pais controladores, mas nunca havia visto algo tão detalhado. Era como se Larissa estivesse procurando motivos para demitir a nova babá antes mesmo de dar uma chance real. Às 7 em ponto, Carmen subiu ao quarto de Sofia. A porta estava entreaberta e ela podia ouvir a menina conversando, sozinha, com uma voz baixinha. Bateu levemente antes de entrar. O quarto era um sonho cor-de-rosa, paredes pintadas em tons pastel, móveis brancos laqueados, dezenas de bichos de pelúcia organizados em prateleiras. Mas Sofia estava no chão, num canto, organizando e reorganizando um conjunto de blocos coloridos em fileiras perfeitas. "Bom dia, princesa", disse Carmen suavemente, sem se aproximar muito. Sofia olhou rapidamente para ela e voltou a atenção para os blocos. "Azul, verde, amarelo, vermelho", murmurava. "Azul, verde, amarelo, vermelho". Carmen observou por alguns instantes antes de falar. "Que cores bonitas! Posso sentar aqui pertinho?" A menina não respondeu, mas também não se afastou quando Carmen se sentou no chão, mantendo distância respeitosa. Por 10 minutos, elas ficaram assim, Sofia organizando blocos em padrões repetitivos, Carmen observando e ocasionalmente comentando sobre as cores. "Sofia, que tal a gente descer para tomar café?", sugeriu Carmen finalmente. "Não", respondeu Sofia, sem levantar os olhos dos blocos. Carmen lembrou-se das instruções do caderno de Larissa. Em caso de recusa, insistir com firmeza, mas sem confronto. Em vez disso, ela tentou uma abordagem diferente. "Tá bom, vou cantar uma musiquinha enquanto você organiza os blocos. Quando a música acabar, a gente vai lá embaixo junto. Pode ser?" Sofia parou de mexer nos blocos e olhou para Carmen pela primeira vez desde que ela havia entrado no quarto. Sai, piaba, saia da lagoa", começou Carmen, batendo palmas suavemente no ritmo. "Bota a mão na cabeça, outra na canoa." Para sua surpresa, Sofia começou a balançar o corpo no ritmo da música. Quando Carmen terminou a primeira estrofe, a menina se levantou espontaneamente e caminhou em direção à porta. Na cozinha, outro desafio aguardava. Sofia se recusou categoricamente a comer o pão integral sem casca que estava preparado para ela, empurrando o prato para longe e começando a fazer barulhos de protesto. "Ela só come esse pão específico", explicou Dona Rosa, visivelmente preocupada. "Se não comer, a patroa vai ficar brava." Carmen observou Sofia, que havia começado a balançar as pernas debaixo da mesa de forma agitada. "Sofia, você não está com fome?" "Pão não", murmurou a menina. "E o que você gostaria de comer?" Sofia apontou para uma fruteira no balcão da cozinha. Carmen olhou e viu bananas, maçãs e algumas mangas. "Manga", disse Sofia clarinho. "Não pode", interferiu Dona Rosa. "A patroa deixou bem claro que o café tem que ser pão com leite." Carmen pesou suas opções. Podia forçar Sofia a comer o pão e provavelmente provocar uma crise, ou podia improvisar e enfrentar as consequências com Larissa depois. "Dona Rosa, a senhora pode descascar uma manga para a Sofia? Eu assumo a responsabilidade." Rosa hesitou, mas atendeu ao pedido. Sofia comeu toda a manga com apetite, lambuzando as mãos e sorrindo pela primeira vez desde que Carmen havia chegado. O resto da manhã transcorreu com pequenos ajustes na rotina estabelecida. Em vez de assistir aos desenhos educativos prescritos por Larissa, Sofia mostrou interesse em ouvir Carmen cantarolar enquanto dobrava roupas. A menina chegou a repetir alguns trechos das cantigas, revelando uma memória musical impressionante.
Por volta das 11 horas, Sofia estava no jardim da casa, observando as formigas carregarem migalhas, quando Larissa apareceu de repente, vindo da academia com roupas de ginástica e cabelos presos em um coque alto. "Como ela está?" perguntou, mas seus olhos já vasculhavam o jardim procurando problemas. "Muito bem", respondeu Carmen. "Comeu uma manga no café, ajudou a dobrar roupas e agora está observando as formigas." "Uma manga?" O tom de Larissa mudou imediatamente. "Eu deixei instruções claras sobre o café da manhã." "Ela não quis comer o pão, senhora Larissa. Achei melhor oferecer algo que ela quisesse." Larissa tirou o celular do bolso e começou a digitar furiosamente. Carmen suspeitou que estava fazendo anotações sobre a desobediência da nova babá. "Carmen, preciso que você entenda uma coisa", disse Larissa, guardando o telefone. "Sofia não é uma criança comum. Ela tem necessidades específicas, rotinas que não podem ser quebradas. Se começarmos a ceder em pequenas coisas, vai virar bagunça geral." Carmen respirou fundo antes de responder. "Com todo respeito, senhora Larissa, mas a Sofia parece uma menina muito inteligente e sensível. Talvez as rotinas rígidas demais é que estejam deixando ela estressada." O rosto de Larissa se contraiu. "Você está aqui há 4 horas e já acha que conhece minha filha melhor do que eu?" Antes que Carmen pudesse responder, Sofia soltou um grito agudo e começou a bater as mãos nos ouvidos. As duas mulheres olharam ao redor, procurando a causa do desconforto, até perceberem que o jardineiro havia ligado um cortador de grama no quintal vizinho. Carmen se aproximou calmamente de Sofia e começou a cantarolar baixinho, cobrindo o barulho do cortador com sua voz. Gradualmente, a menina parou de se agitar e se encostou levemente em Carmen, buscando proteção. Larissa observou a cena com uma expressão que misturava admiração e irritação. Quando Sofia se acalmou, ela se virou para Carmen. "Vou estar de olho", disse secamente antes de entrar na casa. Carmen ficou no jardim com Sofia, que havia voltado a observar as formigas como se nada tivesse acontecido. Ela sabia que os próximos dias seriam decisivos. Larissa estava claramente procurando motivos para demiti-la, mas Sofia precisava de alguém que a compreendesse de verdade. Naquela noite, ao preencher o relatório diário no caderno floral, Carmen escreveu com letra caprichada. Sofia demonstrou interesse por música e mostrou bom apetite com frutas. Reagiu bem a abordagens suaves durante momentos de estresse. Recomendo investigar sensibilidade auditiva. Ela fechou o caderno, sabendo que havia plantado uma semente. Agora restava esperar para ver se ela germinaria ou seria pisoteada pela desconfiança de Larissa. A segunda semana de Carmen na casa do Santana começou com uma descoberta inesperada. Era uma terça-feira chuvosa de abril e Sofia havia passado a manhã agitada, recusando-se a sair do quarto mesmo para o café. Carmen havia tentado todas as estratégias usuais. Cantigas, conversas suaves, até mesmo mostrar os blocos coloridos, mas nada funcionava. Por volta das 10 horas, enquanto Carmen organizava as roupas no closet de Sofia, um som estranho chamou sua atenção. Vinha do quarto da menina, mas não era o barulho habitual de brinquedos ou objetos sendo arrastados pelo chão. Era música. Carmen se aproximou da porta entreaberta e espiou para dentro. Sofia estava sentada no chão, de costas para a entrada, e nas suas mãos pequenas havia um tablet que ela manipulava com precisão surpreendente. Do dispositivo saía uma melodia complexa, uma mistura de notas clássicas que Carmen não reconheceu, mas que soava absolutamente harmoniosa. "Sofia!" chamou Carmen suavemente, entrando no quarto. A menina se virou, ainda segurando o tablet. Na tela, um aplicativo de piano virtual mostrava as teclas que ela havia pressionado. "Música", disse Sofia, uma das poucas palavras que ela pronunciava claramente.
Carmen se sentou ao lado dela no tapete felpudo. Você que fez essa música. Sofia assentiu com a cabeça e voltou a tocar. Seus dedos pequenos se moviam pelas teclas virtuais com uma destreza que deixou Carmen impressionada. A melodia que emergia era elaborada, com variações e repetições que mostravam uma compreensão musical intuitiva impressionante. Onde você aprendeu isso, princesa? Em resposta, Sofia navegou pelo tablet e abriu o YouTube. Mostrou para Carmen uma playlist de músicas clássicas, Bach, Mozart, Chopin, que ela havia aparentemente descoberto sozinha. Carmen assistiu por 15 minutos enquanto Sofia reproduzia trechos inteiros das composições, adaptando-as para o piano virtual com uma precisão que beirava o impossível para uma criança de 7 anos. Não era uma reprodução mecânica. Sofia acrescentava suas próprias variações, criando pontes musicais entre uma peça e outra. Meu Deus, murmurou Carmen, você tem um dom incrível. Naquele momento, a voz de Larissa ecoou do andar de baixo. Carmen, pode vir. Aqui, por favor. Carmen desceu as escadas, encontrando Larissa na sala de estar, vestindo um conjunto de alfaiataria bege e segurando o caderno de relatórios. Sua expressão não era das mais amigáveis. Lendo seus relatórios, vejo que você continua mudando a rotina da Sofia, disse Larissa sem rodeios. Ontem você escreveu que ela brincou no jardim por 2 horas. O cronograma previa atividades educativas internas. Senhora Larissa, posso conversar com a senhora sobre algo importante? Interrompeu Carmen. Sobre um talento que descobri na Sofia. Talento? Larissa franziu o senho. Carmen, Sofia tem limitações. Não devemos criar expectativas irreais. Carmen respirou fundo. A senhora sabia que sua filha consegue tocar música de ouvido? Composições complexas que ela escuta uma vez e reproduz perfeitamente? Do que você está falando? Venha comigo, por favor. Relutante, Larissa seguiu Carmen até o quarto de Sofia. A menina ainda estava no chão com o tablet, agora tocando uma versão simplificada de Für Elise, de Beethoven. Larissa parou na porta, boquiaberta. Desde quando ela faz isso? Não sei desde quando, mas ela tem um ouvido musical excepcional, explicou Carmen. Talvez se a gente investisse em um instrumento de verdade... Instrumentos fazem barulho, cortou Larissa automaticamente. Os vizinhos vão reclamar. Carmen sentiu uma pontada de frustração. Senhora Larissa, com todo o respeito, a Sofia tem um talento raro. Isso poderia ser uma forma dela se expressar, de se conectar com o mundo. Larissa observou a filha por alguns minutos em silêncio. Carmen podia ver o conflito em seu rosto. A mãe que queria o melhor para a criança lutando contra a mulher, preocupada com a opinião alheia. Vou conversar com meu marido, disse finalmente. Naquela noite, Carmen ouviu uma discussão acalorada vindo do quarto do casal. As vozes não eram claras através das paredes grossas, mas o tom era inconfundivelmente tenso. Na manhã seguinte, Rodrigo apareceu no café da manhã com olheiras e uma expressão cansada. Carmen, Larissa me contou sobre o talento musical da Sofia, disse ele, mexendo distraidamente no café. Você acha mesmo que vale a pena investir em um piano? Senhor Rodrigo, não sou especialista, mas 15 anos cuidando de crianças me ensinaram a reconhecer quando uma tem algo especial. Sofia não é só uma menina com dificuldades. Ela tem um cérebro que funciona de uma forma única. Rodrigo ficou em silêncio por um longo momento. Sabe, Carmen, quando eu era criança, também tinha dificuldades. Não gostava de mudanças, ficava ansioso em situações sociais. Meus pais achavam que era apenas timidez. Carmen o encorajou a continuar apenas com o olhar.
Só consegui me adaptar quando descobri que tinha facilidade com números, com planejamento espacial. Isso me levou à arquitetura, depois à incorporação. Talvez Sofia precise descobrir o próprio caminho também. Exato, disse Carmen, e a música pode ser esse caminho. 3 dias depois, um caminhão de entrega parou em frente à casa do Santana. 2 homens desceram um piano digital de cauda, modelo compacto, mas com todas as teclas de um instrumento, e o tradicional. Larissa observou a operação da janela do quarto, visivelmente contrariada. Foi ideia do papai, explicou Sofia, quando viu o piano sendo instalado na sala de estar. Carmen ajudou a posicionar o instrumento num canto da sala, longe dos móveis mais delicados. Assim que os entregadores saíram, Sofia correu para o piano e se sentou no banquinho ajustável. A primeira nota que ela tocou ressoou pela casa com uma clareza e profundidade que o tablet jamais conseguira reproduzir. Sofia sorriu, um sorriso genuíno e amplo que Carmen raramente via. "Posso tocar?" perguntou Sofia, olhando para Carmen com expectativa. "Claro. Que pode, princesa. É seu." O que se seguiu foi mágico. Sofia começou com a mesma melodia de Beethoven, mas agora com a riqueza sonora de um instrumento real. Suas mãos pequenas se adaptaram rapidamente às teclas físicas e em poucos minutos ela estava improvisando variações que deixaram Carmen impressionada. Dona Rosa apareceu na sala, atraída pelo som. "Meu Deus do céu!" murmurou. "Que talento!" Até Larissa desceu as escadas, embora tentasse manter uma expressão neutra. Carmen percebeu que ela estava lutando contra a própria emoção ao ver a filha tão concentrada e feliz. "Não vai incomodar os vizinhos?" perguntou. Larissa. "São 2 da tarde, senhora, e as paredes são grossas", respondeu Carmen diplomaticamente. Sofia tocou por 2 horas seguidas, explorando diferentes estilos e melodias. Quando finalmente parou, seus olhos brilhavam de satisfação. "Gostou, mãe?" perguntou, olhando diretamente para Larissa pela primeira vez em semanas. Larissa hesitou, depois se aproximou e tocou suavemente os cabelos da filha. "Gostei sim, amor. Você toca muito bem." Naquela noite, ao escrever o relatório diário, Carmen anotou: Sofia demonstrou interesse excepcional no piano novo. Tocou por 2 horas sem interrupção, mostrando habilidades musicais avançadas. Recomendo fortemente aulas formais de música. Embaixo, ela acrescentou uma nota pessoal. A música parece ser a linguagem natural da Sofia. É através dela que ela melhor se expressa e se conecta conosco. Quando Larissa leu o relatório naquela noite, pela primeira vez em 2 semanas, ela não fez nenhuma anotação crítica nas margens. Em vez disso, ela pegou o telefone e começou a pesquisar professores de piano especializados em crianças com necessidades especiais. O 3º mês de Carmen na casa do Santana trouxe uma mudança inesperada. A chegada de Dona Aparecida, mãe de Rodrigo e avó de Sofia. Aos 72 anos, Aparecida era uma figura imponente, de cabelos grisalhos sempre presos em um coque rigoroso e roupas escuras que refletiam sua personalidade austera. Havia decidido fazer uma visita prolongada para conhecer melhor os métodos educacionais aplicados à neta. Carmen soube da chegada da matriarca numa segunda-feira de manhã, quando Larissa a chamou na cozinha com uma expressão tensa. "Carmen, preciso te avisar que a avó da Sofia vai ficar aqui por algumas semanas", disse Larissa, mexendo nervosamente no celular. "Dona Aparecida é, digamos, tradicional. Ela tem opiniões muito firmes sobre criação de filhos." "Entendo", respondeu Carmen, embora pressentisse que haveria complicações. "E outra coisa", continuou Larissa baixando, a voz. "É melhor não mencionar certas particularidades da Sofia. Dona Aparecida ainda não entende completamente a situação.
Carmen franziu o senho. O que a senhora quer dizer? Ela sabe que Sofia tem algumas dificuldades, mas acha que é falta de disciplina, não. Você sabe, Larissa gesticulou vagamente. Melhor deixar ela tirar as próprias conclusões. Naquele mesmo dia, por volta das 3 da tarde, uma Hilux prata estacionou na garagem. Dona Aparecida desceu do carro como uma rainha, inspecionando seus domínios, carregando uma bolsa de couro enorme e um terço de cristal nas mãos. Rodrigo correu para ajudá-la com as malas, visivelmente nervoso. "Cadê minha neta?" Foram as primeiras palavras de Aparecida, olhando ao redor da sala com um ar crítico. Sofia estava no piano, como havia se tornado seu hábito nas tardes, tocando uma versão própria de Asa Branca. Ao ouvir a voz desconhecida, ela parou abruptamente de tocar e se virou no banquinho. "Sofia, vem cumprimentar a vovó", chamou Rodrigo. A menina ficou parada onde estava, apenas observando a senhora de preto, que a encarava com expectativa. Carmen, que estava dobrando roupas nas proximidades, percebeu os sinais de ansiedade crescente em Sofia. O balançar sutil do corpo, as mãos se fechando e abrindo. "Ela não vem?" perguntou Dona Aparecida, com um tom que deixava claro sua desaprovação. "Vovó, Sofia é um pouquinho tímida", explicou Rodrigo diplomaticamente. "Tímida ou mal-educada?" retrucou a avó. "Na minha época, criança cumprimentava os mais velhos direito." Carmen viu Sofia começar a se agitar mais visivelmente. A menina desceu do banquinho do piano e caminhou até ela, escondendo-se parcialmente atrás de suas pernas. "Quem é essa mulher?" perguntou Dona Aparecida, notando Carmen pela primeira vez. "Esta é a Carmen, babá da Sofia", apresentou Larissa. "Carmen, esta é Dona Aparecida, avó da Sofia." Carmen fez uma pequena reverência respeitosa. "Muito prazer, Dona Aparecida." A senhora a examinou dos pés à cabeça com olhos penetrantes. "Nordestina?" perguntou. "Sim, senhora. De Alagoas." Aparecida parecia estar fazendo anotações mentais. "E há quanto tempo trabalham aqui?" 3 meses, Dona Aparecida." "Sofia, pare de se esconder atrás dessa mulher e venha cumprimentar sua avó como uma menina educada", ordenou Aparecida com voz firme. Sofia se encolheu ainda mais atrás de Carmen. A tensão na sala era palpável. "Dona Aparecida", interveio Carmen delicadamente, "a Sofia precisa de um tempinho para se acostumar com pessoas novas. É normal para ela." "Normal?" Os olhos de Aparecida se estreitaram. "O que tem de normal uma criança de 7 anos se comportar como bebê?" "Mãe, por favor", murmurou Rodrigo, mas sua voz saiu sem convicção. "Não, Rodrigo. Já passou da hora de alguém falar a verdade nesta casa." Aparecida caminhou em direção a Sofia e Carmen. "Esta menina está sendo mimada demais. Piano, brincadeiras, docinho na boca. No meu tempo, criança aprendia a educação primeiro, diversão depois." Sofia começou a fazer pequenos ruídos de desconforto, quase inaudíveis, mas Carmen os captou imediatamente. "Com licença, Dona Aparecida", disse Carmen, pegando Sofia pela mão. "Vou levar a Sofia para beber água." "Não!" exclamou Aparecida. "Não vão sair daqui até ela me cumprimentar direito." Foi a gota d'água. Sofia soltou um gemido alto e começou a balançar o corpo violentamente. Em segundos, ela estava no chão, num episódio de crise similar ao do restaurante meses antes. "Que palhaçada é essa?" bradou Dona Aparecida. "Levanta daí agora mesmo, Sofia." Carmen se ajoelhou ao lado de Sofia, ignorando completamente a avó. Começou a cantarolar baixinho, criando uma bolha de calma no meio do caos. "Sai, sai, piaba, saia da lagoa." "Que bobagem é essa?" protestou Aparecida. "Pare com essa cantiga." E deu uma palmada nessa criança. "Mãe, não se meta!" explodiu Rodrigo, surpreendendo a todos. "A Carmen sabe o que está fazendo." O silêncio que se seguiu foi tenso.
Aparecida olhou para o filho com uma expressão de choque e indignação. Larissa estava pálida, claramente dividida entre apoiar o marido e não desagradar a sogra. Carmen continuou cantarolando, e lentamente Sofia começou a se acalmar. Quando a crise passou, a menina se levantou e caminhou diretamente para o piano, onde começou a tocar uma melodia melancólica. "Rodrigo", disse Dona Aparecida com voz controlada, mas gelada, "preciso conversar com você." Sós. Pai e filha se retiraram para o escritório e Carmen pôde ouvir vozes alteradas, mesmo através da porta fechada. Larissa ficou na sala, visivelmente desconfortável. "Carmen, talvez você devesse levar Sofia para o quarto", sugeriu Larissa. Mas Sofia estava tocando com uma intensidade emocional que Carmen raramente havia visto. A música que saía do piano era triste, mas linda, como se a menina estivesse processando toda a atenção através das teclas. Após 20 minutos, Rodrigo e Dona Aparecida saíram do escritório. O rosto dele estava vermelho e o dela pétreo. "Carmen", chamou Rodrigo, "pode vir aqui, por favor?" Carmen se aproximou, deixando Sofia ao piano. "Minha mãe tem algumas preocupações sobre os métodos que você usa com Sofia", disse Rodrigo, evitando olhar diretamente para ela. "Que tipo de preocupações?" perguntou Carmen, embora já suspeitasse da resposta. Foi Dona Aparecida quem respondeu. "Essa criança está sendo tratada como se fosse deficiente mental. Cantigas, permissividade, falta de disciplina. Está na hora de ela aprender a se comportar em sociedade." Carmen sentiu o sangue ferver, mas manteve a voz calma. "Dona Aparecida, com todo respeito, Sofia não é deficiente mental. Ela é uma criança muito inteligente que processa o mundo de forma diferente." "Diferente?" Aparecida riu amargamente. "Essa é a desculpa moderna para crianças mal educadas." "Não é desculpa, é realidade", retrucou Carmen, surpresa com sua própria coragem. "Sofia é autista e ela precisa de compreensão, não de palmadas." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Aparecida olhou para Rodrigo com uma expressão de horror crescente. "Autista?" repetiu ela devagar. "Você permitiu que essa empregada diagnosticasse minha neta?" "Mãe, a gente já sabia", murmurou Rodrigo. "Só não quisemos te preocupar." "Sabia?" A voz de Aparecida subiu uma oitava. "E esconderam de mim? Da avó dela?" Naquele momento, a música do piano parou abruptamente. Sofia havia parado de tocar e olhava para os adultos com uma expressão que Carmen nunca havia visto antes. Medo puro. "Agora olhem o que fizeram", disse Carmen, caminhando em direção a Sofia. Assustaram ela, mas para surpresa de todos, Sofia não correu para Carmen. Em vez disso, ela se levantou do banquinho e caminhou diretamente até Dona Aparecida. "Vovó", disse ela, numa voz clara e firme que ninguém esperava ouvir. "Eu não sou má. Eu só sou diferente." Aparecida ficou boquiaberta. Era a primeira vez que Sofia falava diretamente com ela, e as palavras carregavam uma maturidade emocional impressionante. "Eu gosto de música", continuou Sofia, "e a Carmen me entende. Não me machuca, vovó." Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Dona Aparecida. Lentamente, ela se ajoelhou na altura de Sofia e estendeu os braços trêmulos. "Desculpa, minha netinha", sussurrou. A vovó não sabia. Os dias seguintes à revelação de Sofia transformaram completamente a dinâmica da casa dos Santana. Dona Aparecida, que havia chegado como uma crítica severa, agora passava horas observando a neta com uma mistura de fascínio e culpa crescente. Carmen notou como a avó se posicionava discretamente nos cantos da sala quando Sofia tocava piano, ou como seus olhos se enchiam d'água toda vez que a menina demonstrava carinho espontâneo. Era uma quinta-feira úmida de maio, quando Carmen decidiu que era hora de dar o próximo passo na jornada de Sofia. A menina havia progredido tremendamente.
não só na música, mas também na comunicação e nas interações sociais. Carmen acreditava que ela estava pronta para algo que poderia revolucionar sua autoestima: conhecer outras crianças como ela. Senhor Rodrigo, disse Carmen durante o café da manhã, enquanto Sofia tocava uma melodia suave no piano da sala. Posso conversar com o senhor sobre uma ideia? Rodrigo, que havia se tornado visivelmente mais relaxado nas últimas semanas, assentiu. Claro, Carmen. Pode falar. Existe um grupo de apoio para famílias com crianças autistas que se reúne na Igreja São Francisco aqui no bairro. Eles fazem encontros toda quarta-feira à tarde. Acho que seria bom para Sofia conhecer outras crianças que passam pelas mesmas experiências que ela. Larissa, que estava checando as redes sociais no celular, levantou os olhos imediatamente. Um grupo de apoio? Carmen, não acho que seja necessário expor Sofia assim. Não seria exposição, senhora Larissa, explicou Carmen pacientemente. Seria socialização. Sofia precisa entender que não está sozinha, que existem outras crianças como ela. Dona Aparecida, que havia se tornado uma aliada inesperada de Carmen, limpou a garganta. Larissa, talvez a Carmen tenha razão. A menina precisa conviver com outras pessoas. Mas e se alguém reconhecer a Sofia? E se postarem fotos nas redes sociais? Argumentou Larissa, sua principal preocupação sempre girando em torno da imagem pública da família. Rodrigo fechou o jornal que estava lendo. Larissa, a gente não pode esconder Sofia do mundo para sempre. Se o grupo pode ajudar, eu apoio. Naquela mesma tarde, Carmen e Sofia caminharam as 6 quadras até a Igreja São Francisco, uma construção colonial simples no coração do bairro Mangabeiras. Sofia carregava uma pequena mochila com seus brinquedos favoritos, alguns blocos coloridos e um livro de partituras infantis que Carmen havia comprado para ela. O salão paroquial estava decorado com desenhos infantis colados nas paredes, e havia um tapete colorido no centro, onde cerca de 8 crianças brincavam sob a supervisão de suas mães e alguns voluntários. Carmen reconheceu imediatamente a atmosfera de aceitação e compreensão que permeava o ambiente. Boa tarde, cumprimentou uma mulher morena de uns 30 anos, se aproximando delas com um sorriso caloroso. Vocês são novas por aqui? Eu sou Daniela, coordenadora do grupo. Oi, Daniela, eu sou Carmen e esta é Sofia, respondeu Carmen, notando como Sofia se posicionava ligeiramente atrás dela, observando tudo com curiosidade cautelosa. Que bom ter vocês aqui. Sofia, que idade você tem? 7, respondeu Sofia baixinho, mas olhando diretamente para Daniela, o que Carmen considerou um progresso enorme. Perfeito! Temos várias crianças da sua idade. Quer conhecer? Durante a primeira meia hora, Sofia ficou próxima a Carmen, observando as outras crianças. Havia Miguel, de 6 anos, que organizava carrinhos em fileiras perfeitas. Ana Luísa, de 8, que desenhava padrões geométricos complexos, e Pedro, de 9 anos, que sabia de cor todos os horários dos ônibus de Belo Horizonte. O momento decisivo aconteceu quando Joãozinho, um menino de 7 anos com cabelos crespos e um sorriso contagiante, se aproximou de Sofia carregando um xilofone pequeno. Você gosta de música? Perguntou ele, notando o livro de partituras na mochila de Sofia. Sofia assentiu timidamente. Eu também. Quer tocar junto? Para a surpresa e alegria de Carmen, Sofia pegou as baquetas que João oferecia e começou a tocar uma melodia simples no xilofone. João sorriu e começou a batucar no chão, criando um ritmo que acompanhava perfeitamente a música de Sofia. Em poucos minutos, outras crianças se juntaram à orquestra improvisada. Ana Luísa batia palmas, seguindo o compasso. Miguel balançava os carrinhos como se fossem maracas, e Pedro cantarolava os horários dos ônibus numa melodia que, surpreendentemente, combinava com a música. É lindo de ver, não é? Comentou Fernanda, mãe de João, se aproximando de Carmen.
Quando eles se juntam assim, é como se falassem a mesma língua. Carmen assentiu, emocionada. Sofia nunca teve amigos da idade dela. Sempre foi muito difícil para ela se relacionar. Aqui eles se sentem seguros para ser quem são, explicou Fernanda. Não precisam fingir ser normais. A sessão durou 2 horas, e quando chegou a hora de ir embora, Sofia não queria sair. Ela havia passado o tempo todo interagindo com as outras crianças, tocando música, compartilhando brinquedos e até conversando sobre suas obsessões favoritas, cores, números e padrões musicais. "Posso voltar semana que vem?" perguntou Sofia a Carmen no caminho de casa. Uma pergunta que ela nunca havia feito sobre qualquer atividade social. "Claro que pode, princesa. Gostou dos novos amigos?" "Gostei. Eles entendem quando eu falo sobre música e não acham estranho quando eu preciso organizar as coisas." Quando chegaram em casa, Sofia correu para contar sobre a tarde para o pai, a mãe e a avó. Ela falou sobre João e o xilofone, sobre Ana Luísa e seus desenhos, sobre como todos juntos haviam criado uma música nova. Larissa ouvia com uma expressão complexa, orgulho misturado com preocupação. E não teve nenhum problema? Ninguém fez perguntas indiscretas? "Não, mãe", respondeu Sofia. "Todo mundo lá é igual a mim. A tia Daniela disse que todos temos cérebros especiais." Dona Aparecida se aproximou e abraçou a neta. "Que bom, minha netinha. Que bom que você encontrou seus amiguinhos." Naquela noite, depois que Sofia dormiu, Carmen foi chamada para uma conversa na sala. Esperava encontrar Larissa contrariada, mas se surpreendeu ao ver a família reunida com expressões serenas. "Carmen", começou Rodrigo, "queria te agradecer pela iniciativa. Faz muito tempo que não vejo Sofia tão feliz e comunicativa." "Foi lindo de ver", acrescentou Dona Aparecida. "A menina chegou aqui falando sem parar, contando sobre cada criança que conheceu." Larissa hesitou antes de falar, mas finalmente disse: "Carmen, eu talvez tenha sido muito protetora, muito preocupada com o que os outros pensam. Mas vendo Sofia hoje tão feliz..." Sua voz falhou um pouco. "Acho que ela realmente precisava disso." Carmen sorriu. "Sofia é uma menina incrível, senhora Larissa. Ela só precisava de um espaço onde pudesse ser ela mesma." "E sobre o grupo", continuou Rodrigo, "queremos que isso se torne parte da rotina dela, todas as quartas-feiras. E se houver outras atividades, outros eventos..." "Tem uma coisa", disse Carmen, lembrando-se de uma conversa que havia tido com Daniela. "O grupo está organizando uma apresentação musical para o Dia das Crianças. As crianças vão tocar e cantar para as famílias." Sofia, que aparentemente não estava dormindo tão profundamente quanto pensavam, apareceu no topo da escada de pijama. "Posso participar da apresentação?" perguntou, com os olhos brilhando de expectativa. Todos riram da esperteza da menina. Rodrigo se levantou e subiu alguns degraus para ficar na altura dela. "Claro que pode, filha. Se é isso que você quer, vamos apoiar." Sofia desceu correndo e abraçou Carmen com força. "Obrigada, Carmen. Obrigada por me levar lá." Naquele momento, vendo Sofia tão feliz e a família finalmente unida em torno do que era melhor para ela, Carmen sentiu que estava no caminho certo. Não apenas como cuidadora, mas como alguém que estava genuinamente fazendo diferença na vida daquela criança especial. A manhã de quarta-feira começou com uma ligação que mudaria tudo. Carmen estava preparando o café de Sofia quando o telefone fixo da casa tocou insistentemente. Dona Rosa atendeu na cozinha e Carmen pôde ouvir sua voz ficando cada vez mais tensa durante a conversa. "Senhora Larissa!" gritou Rosa correndo para a sala. "É urgente!" Larissa desceu as escadas ainda de roupão, com o rosto pálido. Carmen observou da porta da cozinha enquanto a patroa atendia o telefone, sua expressão passando de confusão para horror absoluto. "Como assim uma denúncia?"
Perguntou Larissa, sua voz subindo uma oitava. Quem fez isso? Carmen sentiu o estômago revirar. Sofia, que estava sentada à mesa da cozinha comendo manga picada, parou de mastigar e olhou em direção à sala, percebendo a tensão no ar. Não, não pode ser, continuou Larissa. A Carmen é... Mas como sabem do diagnóstico da Sofia? A gente nunca tornou público. O sangue de Carmen gelou. Ela se aproximou discretamente da porta para ouvir melhor. Conselho tutelar, repetiu Larissa, agora visivelmente tremendo. Hoje à tarde, mas... A ligação terminou, e Larissa ficou parada no meio da sala, segurando o telefone como se fosse uma cobra venenosa. Rodrigo apareceu correndo, ainda colocando a camisa social. O que aconteceu? Perguntou ele. Alguém fez uma denúncia no conselho tutelar, disse Larissa com voz rouca, alegando que estamos colocando Sofia em risco ao deixá-la sob cuidados de uma pessoa que também é autista. Carmen sentiu as pernas bambearem. Ela ainda não havia contado à família sobre suas próprias suspeitas e descobertas recentes. Durante as últimas semanas, conversas com Daniela e outros pais do grupo haviam feito ela questionar certos aspectos de sua própria personalidade e história. Mas como sabem sobre o autismo da Sofia? Perguntou Rodrigo. E como sabem sobre Carmen? Dona Aparecida desceu as escadas naquele momento, já vestida e com uma expressão determinada. Que barulho é esse? Larissa explicou a situação para a sogra, que ouviu tudo em silêncio crescente. Quando Larissa terminou, Aparecida se virou diretamente para Carmen. Carmen, preciso que você seja honesta comigo. Você é autista? O silêncio na sala foi ensurdecedor. Carmen sentia todos os olhos sobre ela, esperando uma resposta que ela mesma ainda estava descobrindo. Dona Aparecida, eu comecei a suspeitar recentemente, admitiu Carmen, sua voz saindo mais fraca que pretendia. Conversando com outros pais do grupo, percebendo certas características em mim mesma. Meu Deus, murmurou Larissa. E você não nos contou? Ainda estou investigando, explicou Carmen. Marquei uma consulta com uma psicóloga especialista para a próxima semana. Não queria alarmar vocês sem ter certeza. Rodrigo passou as mãos pelos cabelos, visivelmente estressado. Carmen, isso muda tudo. Se você realmente for autista e alguém soube disso... Soube como? Interrompeu Dona Aparecida. Quem poderia ter essa informação? Carmen pensou rapidamente. Havia conversado com algumas mães no grupo sobre suas próprias experiências. Havia pesquisado na internet. Havia até preenchido alguns questionários online. Pode ter sido alguém do grupo de apoio, disse ela, hesitante. Ou talvez alguém que nos viu lá. Naquele momento, Sofia apareceu na porta da cozinha, claramente agitada pelo clima tenso da casa. Por que todo mundo tá bravo? Perguntou ela, balançando levemente o corpo. Carmen se ajoelhou na altura da menina. Ninguém tá bravo, princesa. Só estamos conversando sobre coisas de adulto. É sobre mim? Perguntou Sofia com aquela percepção aguçada que sempre surpreendia. É sobre todos nós, respondeu Carmen honestamente. 2 horas depois, uma Corolla branca estacionou em frente à casa. 2 mulheres desceram, uma assistente social do conselho tutelar e uma psicóloga infantil. Carmen observou pela janela enquanto elas caminhavam em direção à porta principal, carregando pastas e um ar de autoridade que a deixou nervosa. Boa tarde, cumprimentou a assistente social, uma mulher negra de uns 40 anos, com óculos de grau e um sorriso profissional. Sou Marisa Santos, do Conselho Tutelar. Esta é a doutora Helena Carvalho, psicóloga. Recebemos uma denúncia sobre possível negligência na proteção de uma menor. Rodrigo as conduziu até a sala de estar, onde toda a família estava reunida.
Sofia havia sido mandada para o quarto, mas Carmen sabia que ela estava escondida, no topo da escada, ouvindo tudo. Podem nos explicar a natureza da denúncia? Perguntou Rodrigo, tentando manter a voz firme. Fomos informados de que a criança Sofia Santana, de 7 anos, diagnosticada com transtorno do espectro autista, está sob cuidados primários de uma funcionária que também está dentro do espectro, explicou Marisa, consultando suas anotações. A denúncia alega que isso constitui negligência, pois uma pessoa autista não teria condições de cuidar adequadamente de uma criança com necessidades especiais. Carmen sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Com todo respeito, disse ela, encontrando força na voz. Quem fez essa denúncia e com base em que fundamentos? A denúncia foi anônima, respondeu a doutora Helena, uma mulher loira de meia-idade, com um ar acadêmico. Mas isso não diminui nossa obrigação de investigar. E que tipo de investigação será feita? Perguntou Dona Aparecida, assumindo uma postura protetiva que Carmen não esperava. Precisamos avaliar as condições de cuidado da criança, verificar se há evidências de negligência ou inadequação e determinar se os responsáveis estão tomando as medidas apropriadas para o bem-estar da menor, explicou Marisa. Posso fazer uma pergunta? Interveio Carmen. Vocês têm algum conhecimento sobre autismo? Sobre as capacidades reais de pessoas autistas? A doutora Helena pareceu ligeiramente ofendida. Tenho especialização em desenvolvimento infantil e transtornos neurológicos. Então vocês sabem que pessoas autistas podem ser pais competentes, profissionais bem-sucedidos, professores, médicos, continuou Carmen. O autismo não é sinônimo de incapacidade. Isso é verdade, admitiu a psicóloga. Mas cada caso precisa ser avaliado individualmente. Rodrigo se levantou. Vocês gostariam de conversar com Sofia? Ver como ela está? Durante a próxima hora, as profissionais observaram Sofia tocando piano, conversaram com ela sobre suas rotinas, fizeram perguntas sobre como se sentia com Carmen. A menina, inicialmente tímida, gradualmente se abriu, especialmente quando começou a tocar música. Carmen me ensina músicas bonitas, disse Sofia em determinado momento. E ela entende quando eu preciso de silêncio. Você gosta da Carmen? Perguntou a doutora Helena. Muito. Ela não fica brava quando eu me sinto confusa. E ela faz pão de queijo que cheira igual ao da minha avó, respondeu Sofia, olhando carinhosamente para a Dona Aparecida. Após a conversa com Sofia, as profissionais se reuniram com a família na sala. Bem, começou Marisa, precisamos ser honestas. Não encontramos evidências de negligência ou inadequação nos cuidados. A criança parece bem cuidada, feliz e está claramente progredindo. Carmen sentiu um alívio imenso, mas sabia que ainda não estava tudo resolvido. No entanto, continuou a doutora Helena, recomendamos fortemente que a senhora Carmen procure avaliação formal para confirmar ou descartar o diagnóstico de autismo e, independente do resultado, sugerimos supervisão periódica para garantir que tudo continue adequado. Eu já marquei a avaliação, informou Carmen, para a próxima semana. Muito bem, disse Marisa, fechando sua pasta. Vamos acompanhar o caso por alguns meses, mas por ora não vemos necessidade de mudanças imediatas. Quando as profissionais saíram, a família ficou em silêncio por um longo momento. Foi Sofia quem quebrou o clima tenso, descendo as escadas e correndo diretamente para Carmen. Carmen, você vai embora? Perguntou com os olhos cheios de lágrimas. Carmen a abraçou forte. Não, princesa, não vou embora. A semana seguinte à visita do Conselho Tutelar foi marcada por uma tensão silenciosa que pairava sobre a casa do Santana como uma nuvem pesada.
Carmen sentia os olhares cautelosos de Larissa, que havia voltado a anotar tudo no caderno florido, e percebia como Rodrigo evitava conversas longas. Apenas Dona Aparecida mantinha-se firme em seu apoio, como se a ameaça externa tivesse despertado nela um instinto protetor feroz. Na terça-feira, Carmen tinha sua consulta marcada com a doutora Patrícia Mendes, neuropsicóloga especializada em autismo adulto, no consultório dela, na região central de Belo Horizonte. Carmen havia pedido a manhã livre e usado o dinheiro que estava guardando para comprar uma geladeira nova para pagar a consulta particular. O consultório ficava no 10º andar de um prédio comercial na Avenida Afonso Pena. Carmen subiu de elevador com o coração disparado, carregando uma pasta com anotações que havia feito sobre sua própria infância e características que agora reconhecia como possíveis sinais de neurodivergência. A doutora Patrícia era uma mulher morena de uns 50 anos, com óculos coloridos e um sorriso genuinamente acolhedor. Sua sala era decorada com cores suaves e havia brinquedos e livros espalhados de forma organizada, criando um ambiente que colocava as pessoas à vontade. "Carmen, certo?", disse ela, estendendo a mão. "Entre, sinta-se confortável." Durante 2 horas, Carmen respondeu questionários detalhados, contou sobre sua infância no interior de Alagoas, suas dificuldades sociais na escola, sua sensibilidade excessiva a ruídos e texturas, sua necessidade de rotinas rígidas e sua capacidade quase intuitiva de compreender crianças com necessidades especiais. "Fale-me sobre como você se sente em multidões", pediu a doutora Patrícia. "Sempre evitei. Desde pequena, festas de aniversário eram um pesadelo. Muito barulho, muita gente falando ao mesmo tempo. Eu ficava escondida debaixo da mesa até minha mãe me levar embora", explicou Carmen. "E na escola? Eu era a menina esquisita, sempre sozinha no recreio, organizando pedrinhas ou folhas por cor e tamanho. As outras crianças achavam estranho." Carmen sorriu tristemente. "Mas eu não sabia que era estranho. Para mim fazia sentido." A doutora anotava tudo cuidadosamente. "E quando você começou a trabalhar com crianças, o que a motivou?" "Acho que foi reconhecer em algumas delas a mesma solidão que eu senti. Especialmente as crianças que os outros chamavam de difíceis ou problemáticas. Eu via que elas só precisavam ser compreendidas de um jeito diferente." Depois dos testes e conversas, a doutora Patrícia se recostou na cadeira. "Carmen, baseado na nossa conversa e nos instrumentos de avaliação que aplicamos, posso confirmar que você está, sim, dentro do transtorno do espectro autista. Especificamente, o que costumávamos chamar de síndrome de Asperger, hoje classificado como TA de nível 1, autismo de suporte mínimo." Carmen sentiu uma mistura de alívio e apreensão. "O que isso significa na prática?" "Significa que seu cérebro funciona de forma neurodivergente, o que explica muitas das suas características. Sua sensibilidade sensorial, sua capacidade de foco intenso, sua dificuldade com interações sociais convencionais, mas também seus pontos fortes únicos." "E para o meu trabalho? Para cuidar da Sofia?" A doutora sorriu. "Carmen, na minha experiência, algumas das melhores cuidadoras, professoras e terapeutas que conheço são pessoas autistas. Vocês têm uma compreensão visceral do que é ser diferente, uma paciência natural para comportamentos atípicos e uma capacidade de criar conexões autênticas com crianças neurodivergentes." Carmen saiu do consultório com um relatório oficial em mãos e um turbilhão de emoções no peito. Pela primeira vez na vida, ela tinha uma explicação para se sentir sempre como um peixe fora d'água, para sua necessidade de rotinas, para sua forma única de ver o mundo. Quando chegou em casa, encontrou uma reunião familiar em andamento na sala.
Rodrigo, Larissa e Dona Aparecida estavam sentados ao redor da mesa de centro, com expressões sérias. "Carmen", chamou Rodrigo. "Como foi a consulta?" Carmen respirou fundo e se sentou com eles. "Confirmado. Sou autista." Larissa foi a primeira a falar. "E agora? O conselho tutelar disse que iam acompanhar." "Larissa!" repreendeu Dona Aparecida. "Deixa a menina falar." Carmen tirou o relatório da bolsa. A doutora fez uma avaliação completa. Ela disse que minha condição não apenas não prejudica minha capacidade de cuidar da Sofia, como pode até ser uma vantagem. "Como assim?" perguntou Rodrigo. "Pessoas autistas que trabalham com crianças autistas têm uma compreensão intuitiva das necessidades delas. É como se falássemos a mesma língua." Naquele momento, Sofia apareceu na escada, obviamente tendo ouvido a conversa. "Carmen, você é igual a mim?" perguntou ela, descendo os degraus lentamente. Carmen sorriu. "De certo jeito, sim, princesa. Nossos cérebros funcionam de forma parecida." Sofia correu até Carmen e a abraçou forte. "Que bom! Agora eu tenho alguém que realmente me entende." A cena tocou todos os presentes. Dona Aparecida limpou discretamente uma lágrima e até Larissa pareceu emocionada. "Carmen", disse Rodrigo, "queremos que você saiba que isso não muda nada para nós. Você continua sendo a melhor coisa que aconteceu para a Sofia. E para a nossa família toda", acrescentou Dona Aparecida firmemente. Larissa hesitou antes de falar, mas finalmente disse: "Carmen, eu preciso pedir desculpas. Passei tanto tempo preocupada com o que os outros iriam pensar que quase perdi de vista o que era melhor para minha filha. Você salvou nossa família." Naquela tarde, Carmen ligou para Daniela, do grupo de apoio, para contar sobre o diagnóstico. A coordenadora não demonstrou surpresa. "Eu já desconfiava", admitiu Daniela. "Sua forma de interagir com as crianças, sua sensibilidade para captar os sinais delas, é muito comum entre adultos autistas que trabalham na área." "Daniela, posso te perguntar uma coisa? Você acha que alguém do grupo poderia ter feito aquela denúncia?" "Sinceramente, acho que foi alguém de fora que nos viu no parque semana passada. Algumas mães comentaram que viram pessoas tirando fotos. Gente que parecia estar observando o grupo." Carmen suspirou. "O preconceito ainda é muito forte, né?" "É, mas está mudando. Aos poucos, as pessoas estão entendendo que autismo não é incapacidade, e casos como o seu, Carmen, ajudam a quebrar esses estereótipos." Naquela noite, Carmen escreveu no relatório diário algo diferente do usual. Sofia teve um dia excelente. Conversa sobre neurodiversidade gerou maior aproximação e compreensão mútua. Recomendação: família considera incluir mais informações sobre autismo em discussões familiares para reduzir estigma e fortalecer vínculos. Quando Larissa leu o relatório, em vez de fazer anotações críticas, ela escreveu no final da página: "Obrigada, Carmen, por nos ensinar a enxergar nossa filha e você com outros olhos." Foi a primeira vez em meses que Carmen dormiu verdadeiramente tranquila, sabendo que sua identidade havia sido não apenas aceita, mas celebrada pela família que ela havia aprendido a amar. 3 semanas depois do diagnóstico oficial, Carmen acordou numa manhã de sexta-feira com uma sensação estranha no estômago. Não era ansiedade. Ela já havia aprendido a reconhecer e gerenciar esses episódios. Era algo diferente, uma mistura de nervosismo e expectativa que ela não conseguia identificar. A resposta chegou quando Sofia correu até ela na cozinha, segurando um envelope colorido. "Carmen! Carmen! Chegou o convite!" gritou a menina, pulando de um pé para o outro. Carmen abriu o envelope e leu em voz alta: "Convite para a Mostra Musical Inclusiva do Grupo São Francisco. Data: próximo sábado, 15 horas. Local: auditório da Escola Municipal Padre Eustáquio.
Larissa apareceu na cozinha ainda de roupão, atraída pela animação de Sofia. Que convite é esse? A apresentação das crianças do grupo de apoio, explicou Carmen. Lembra que comentei? Sofia vai tocar piano. Ah, sim, disse Larissa, mas Carmen percebeu uma hesitação em sua voz. E quantas pessoas vão assistir? Não sei, senhora Larissa. Probably as famílias das crianças, alguns convidados. E vai ter imprensa, fotógrafos? Carmen franziu o senho. Mesmo depois de todos os progressos, Larissa ainda se preocupava primeiro com a exposição pública. Não faço ideia, mas isso importa? Antes que Larissa pudesse responder, Rodrigo entrou na cozinha já vestido para o trabalho. Que agitação é essa? Sofia mostrou o convite para o pai, que leu com um sorriso genuíno. Que legal, filha. Papai vai estar lá na primeira fila para te assistir. E você, mãe? Perguntou Sofia, olhando para Larissa com expectativa. Claro, amor, respondeu Larissa, mas Carmen notou que ela evitou olhar diretamente para a filha. Durante o café da manhã, Dona Aparecida desceu as escadas carregando 2 sacolas de tecido. Bom dia, minha gente, cumprimentou ela, colocando as sacolas na mesa. Carmen, trouxe uma coisa para você. Curiosa, Carmen abriu uma das sacolas e encontrou um vestido azul marinho de algodão, simples mas elegante, com detalhes bordados à mão. Dona Aparecida, não precisava? Claro que precisava, interrompeu a avó. Você vai estar no palco com Sofia, não é? Precisa estar bonita. Carmen ficou confusa. No palco? Eu vou ficar na plateia assistindo. Não vai, não, disse Sofia categoricamente. Você vai tocar comigo. Já combinei com a tia Daniela. Sofia, querida, eu não posso subir no palco contigo, explicou Carmen pacientemente. Aquilo é para vocês, crianças. Mas eu não vou conseguir sem você, protestou Sofia. E Carmen viu lágrimas se formando em seus olhos. E se eu esquecer a música? E se eu ficar nervosa? Rodrigo se abaixou na altura da filha. Sofia, você já tocou a música centenas de vezes. Você consegue. Não consigo sozinha, insistiu Sofia. Preciso da Carmen do meu lado. Carmen se ajoelhou também. Princesa, escuta aqui. Você é muito mais forte e corajosa do que imagina. Lembra? Quando você tocou para a vovó Aparecida pela primeira vez, você estava nervosa também, mas fez lindamente. Era diferente, era em casa. Lá vai ter muita gente estranha. Naquele momento, Daniela ligou. Carmen atendeu e, após uma breve conversa, desligou com uma expressão surpresa. O que foi? Perguntou Rodrigo. Daniela disse que Sofia pediu para eu acompanhar ela no piano. Aparentemente, elas ensaiaram uma versão a 4 mãos de Aquarela, do Toquinho. A 4 mãos? Repetiu Larissa. É quando 2 pessoas tocam piano juntas, explicou Sofia, animada novamente. Carmen toca a parte grave e eu toco a parte aguda. Fica lindo. Carmen estava genuinamente surpresa. Sofia, quando você combinou isso? Na última quarta-feira, quando você foi ao banheiro. Falei para a tia Daniela que queria que você tocasse comigo e ela disse que seria lindo. Rodrigo sorriu. Carmen, acho que você não tem escolha. Mas eu não posso. Quer dizer, será que é apropriado? Hesitou Carmen. Por que não seria? Perguntou Dona Aparecida. Você é parte dessa história de sucesso tanto quanto Sofia. Larissa permaneceu em silêncio durante toda a discussão, mexendo nervosamente no celular. No sábado pela manhã, a casa estava em polvorosa. Sofia havia acordado às 6 da manhã, ansiosa demais para dormir. Carmen chegou cedo e encontrou a menina já vestida com um vestido branco, com detalhes em azul que Dona Aparecida havia comprado especialmente para a ocasião. Carmen, você trouxe o vestido? Perguntou Sofia assim que a viu. Trouxe sim. Vou me trocar daqui a pouco. Durante a manhã, Sofia praticou a música no piano da sala pelo menos 10 vezes, com Carmen ao seu lado. A harmonia entre elas era perfeita.
Carmen tocava as notas graves que davam sustentação à melodia, enquanto Sofia brilhava nos agudos, adicionando floreios e variações que deixavam a música ainda mais bonita. Por volta do meio-dia, Larissa apareceu na sala vestindo um conjunto social discreto. "Mãe, você está linda", disse Sofia. "Obrigada, amor", respondeu Larissa. Mas Carmen percebeu tensão em sua postura. "Senhora Larissa, está tudo bem?", perguntou Carmen. Larissa hesitou antes de responder. "Carmen, posso conversar com você? A sós?" Elas se dirigiram para o jardim dos fundos. Larissa caminhou até a beira da piscina e ficou de costas para Carmen por um momento. "Carmen, eu preciso ser honesta com você sobre algo", disse ela finalmente, se virando. "O que foi?" "Eu estou morrendo de medo." Carmen ficou surpresa. "Medo de quê?" "De subir naquele palco e todo mundo ver. Ver que minha filha é diferente. Ver que ela precisa de você para conseguir se apresentar." Larissa limpou uma lágrima que escorrera. "Eu sei que isso é terrível de se admitir. Eu sei que deveria estar apenas orgulhosa dela." Carmen se aproximou. "Senhora Larissa..." "Não, me deixa terminar", continuou Larissa. "Durante meses eu vivi fingindo que se a gente seguisse protocolos rígidos, se a gente controlasse tudo direitinho, talvez o autismo da Sofia fosse desaparecer, como se fosse uma fase. E agora? Agora eu sei que estava errada. O autismo faz parte de quem ela é. E você me ajudou a ver que isso não é algo para se ter vergonha, é algo para se celebrar." Larissa respirou fundo. "Então hoje, quando eu estiver naquela plateia, vou estar celebrando minha filha incrível e você, que nos ensinou a amá-la do jeito que ela é." Carmen sentiu os olhos se encherem d'água. "Senhora Larissa, pode me chamar só de Larissa", disse ela com um sorriso. "Acho que já passou da hora." Às 2 da tarde, a família toda se dirigiu para o auditório da Escola Municipal Padre Eustáquio. Carmen estava nervosa, mas vendo Sofia tão confiante e animada, sentiu sua ansiedade se transformar em expectativa positiva. O auditório estava lotado, cerca de 200 pessoas, entre familiares, amigos e alguns profissionais da área. Carmen avistou alguns rostos conhecidos do grupo de apoio e acenou para eles. "Carmen", chamou Daniela, se aproximando do palco. "Vocês estão prontas?" Sofia assentiu vigorosamente. Carmen respirou fundo. "Estamos", respondeu ela. O auditório da Escola Municipal Padre Eustáquio estava mergulhado numa expectativa silenciosa quando Carmen e Sofia subiram ao palco. As luzes quentes do teto iluminavam o piano de cauda preto que havia sido posicionado no centro, e Carmen podia ver rostos curiosos e sorridentes na plateia. Na primeira fila, Rodrigo, Larissa e Dona Aparecida acenavam discretamente, transmitindo todo o apoio possível. Sofia caminhou até o piano com passos decididos, mas Carmen percebeu o leve tremor em suas mãos pequenas. Quando se sentou no banquinho, a menina olhou para Carmen com uma mistura de nervosismo e determinação que tocou profundamente o coração da cuidadora. "Respira fundo, princesa", sussurrou Carmen, sentando-se ao lado dela no banquinho duplo que Daniela havia providenciado. "Lembra da nossa música em casa?" Sofia assentiu e colocou as mãos sobre as teclas. Carmen fez o mesmo, posicionando os dedos nas notas graves que dariam sustentação à melodia de Aquarela. "Boa tarde", disse Daniela ao microfone. "Nossa próxima apresentação é muito especial. Sofia tem 7 anos e descobriu na música uma forma única de se expressar. Ela está acompanhada por Carmen, que além de ser sua cuidadora, é alguém que compreende profundamente a linguagem musical de Sofia. Juntas, elas vão tocar Aquarela, de Toquinho." Carmen olhou para Sofia e sussurrou: "Quando você estiver pronta." A primeira nota que Sofia tocou ressoou cristalina pelo auditório.
Carmen entrou logo em seguida com os acordes graves, criando uma base harmoniosa que envolveu a melodia delicada da menina. A música fluía entre elas, como uma conversa íntima, cada uma sabendo exatamente quando era sua vez de brilhar. Sofia fechou os olhos e se perdeu na música, como sempre fazia. Seus dedos dançavam pelas teclas com uma naturalidade impressionante, acrescentando pequenas variações à melodia original que a tornavam ainda mais bela. Carmen a acompanhava perfeitamente, adaptando-se intuitivamente a cada mudança que Sofia propunha. Quando chegaram à parte mais emocional da música, Sofia abriu os olhos e olhou diretamente para a plateia. Pela primeira vez, Carmen viu a menina não apenas tocar, mas se conectar genuinamente com as pessoas que a assistiam. Não havia mais ansiedade em seu rosto, apenas a pura alegria de compartilhar algo que amava. No meio da apresentação, algo mágico aconteceu. Algumas crianças do grupo de apoio que estavam na plateia começaram a cantarolar a melodia baixinho. Primeiro foi João, depois Ana Luísa, e logo várias vozes infantis se juntaram numa harmonia espontânea que fez com que muitos adultos se emocionassem até as lágrimas. Carmen viu Larissa no meio da primeira fila, chorando abertamente, mas com um sorriso radiante no rosto. Rodrigo segurava a mão da esposa e acenou discretamente para Sofia, transmitindo todo o orgulho que sentia. Dona Aparecida estava visivelmente emocionada, sussurrando preces de gratidão. Quando a música chegou ao final, Sofia tocou a última nota com uma suavidade que deixou o auditório em completo silêncio por alguns segundos. Então, como se tivessem combinado, todos se levantaram numa ovação que durou quase 3 minutos. Sofia ficou de pé e fez uma pequena reverência, depois se virou para Carmen e a abraçou forte no meio do palco. "Conseguimos, Carmen", disse ela, alto o suficiente para que o microfone captasse. "Você conseguiu, princesa", respondeu Carmen, retribuindo o abraço. "Você foi perfeita." Quando desceram do palco, foram recebidas por dezenas de pessoas querendo cumprimentá-las. Pais de outras crianças do grupo se aproximaram para elogiar a apresentação. Alguns professores da escola fizeram comentários sobre o talento excepcional de Sofia, e várias crianças vieram abraçar as duas. "Carmen", chamou uma voz conhecida. Era a doutora Helena, a psicóloga que havia participado da visita do conselho tutelar semanas antes. Carmen ficou surpresa ao vê-la. "Doutora Helena, o que a senhora faz aqui?" "Vim especificamente para ver vocês duas", explicou ela com um sorriso genuíno. "Depois da nossa conversa, fiquei curiosa para entender melhor essa dinâmica entre você e Sofia. Posso dizer que fiquei impressionada." "Obrigada", disse Carmen, ainda sem entender completamente. "Carmen, eu gostaria de fazer uma proposta. Estou organizando um congresso sobre autismo e inclusão na UFMG no mês que vem. Gostaria que você participasse como palestrante." Carmen ficou boquiaberta. Mas, doutora, eu não tenho formação acadêmica." "Você tem algo muito mais valioso, experiência real e uma perspectiva única. Acredite, a comunidade científica precisa ouvir histórias como a sua." Rodrigo, que havia se aproximado durante a conversa, colocou a mão no ombro de Carmen. "Carmen, isso seria incrível. Você toparia?" Carmen olhou para Sofia, que a observava com expectativa. Eu vou pensar." "Carmen sempre pensa muito", comentou Sofia, fazendo todos rirem. "Mas ela sempre decide certo." Mais tarde, quando a família estava reunida em casa comemorando com um jantar especial preparado por Dona Rosa, Rodrigo fez um anúncio que surpreendeu a todos. "Gente, eu e Larissa conversamos muito nas últimas semanas e chegamos a uma decisão importante." Todos pararam de comer e olharam para ele. "Decidimos criar um instituto voltado para crianças autistas. Um lugar que ofereça não apenas terapias e acompanhamento, mas também atividades como
Música, arte, esportes, tudo pensado para potencializar os talentos únicos dessas crianças. Carmen quase engasgou com o suco. Sério? Sério, confirmou Larissa. E queremos que você seja a nossa coordenadora pedagógica. Mas eu não tenho formação para isso, protestou Carmen. Você vai ter, disse Rodrigo. Vamos pagar uma bolsa integral para você fazer pedagogia com especialização em educação especial. E enquanto você estuda, vai coordenando o instituto baseado na sua experiência prática. Sofia pulou da cadeira e correu para abraçar Carmen. Você vai ser diretora, como a diretora da minha escola. Carmen estava tão emocionada que não conseguiu responder imediatamente. Dona Aparecida se levantou da mesa e a abraçou também. Minha filha, você merece isso e muito mais, disse a avó. Você transformou nossa família. Não, respondeu Carmen, finalmente encontrando a voz. Nós nos transformamos juntas. Naquela noite, ao escrever o último relatório no caderno florido, pois Larissa havia decidido que não precisava mais de relatórios diários, Carmen escreveu: Hoje, Sofia não apenas tocou piano, ela voou e me ensinou que, às vezes, para ajudar alguém a encontrar suas asas, a gente primeiro precisa descobrir as nossas próprias. Obrigada, família Santana, por me permitirem ser parte desta jornada incrível. Embaixo, Larissa escreveu: Obrigada, Carmen, por nos ensinar que diferentes não é menos, é apenas único. Rodrigo acrescentou: Bem-vinda à família oficialmente. E Sofia, com sua letra ainda infantil, desenhou um coração e escreveu: Carmen, música no meu coração. Dona Aparecida, por último, escreveu uma oração. Que Deus continue abençoando esta união de almas que se encontraram no momento certo. Naquela noite, Carmen dormiu sabendo que havia encontrado não apenas um emprego, mas um propósito. E que Sofia havia encontrado não apenas uma cuidadora, mas alguém que havia exatamente como ela era, perfeita em sua singularidade. 14 meses depois daquele primeiro encontro no restaurante, Carmen estava formada em pedagogia especializada, dirigindo o Instituto Sofia Santana, nome e sugestão da própria homenageada, palestrando sobre autismo pelo país, e sendo mãe de coração da menina que havia mudado sua vida para sempre. Sofia, aos 9 anos, dava aulas de piano para outras crianças autistas, falava fluentemente sobre suas emoções e sonhava em ser pianista e professora quando crescesse, igual a Carmen. O livro que Carmen havia escrito sobre sua jornada, Musicando Corações, uma história de encontros e descobertas, tornou-se referência nacional em educação inclusiva. E toda quarta-feira, sem falta, Carmen e Sofia voltavam ao grupo de apoio da Igreja São Francisco, não mais como pessoas buscando ajuda, mas como exemplos vivos de que o amor, a compreensão e a aceitação podem transformar destinos inteiros. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e se você assistiu Ate Aqui, comente. Eu assisti Ate Aqui. E deixe sua opinião sobre essa história. E não se esqueça de assistir o próximo vídeo que aparece na tela final para você que está muito emocionante.